Bom dia. Bom dia. Puxa vida. Só fiquei eu, todo mundo foi arrebatado. Não torce para isso não, hein? É bom a gente estar exaltando o Senhor Jesus juntos, né? As músicas falaram sobre a segurança que nós temos no nosso Mestre. Seguimos, quando seguimos a Ele, quando temos nele nossa referência, nosso alvo, nosso refúgio, aquele que é o modelo do que nós devemos nos tornar. Nós somos igreja. Ele constitui um povo para si mesmo, está transformando esse povo que lhe pertence, usando as nossas vidas nesse mundo. Tantas coisas, tantos avanços que Deus promove, aquilo que Ele quer alcançar, pessoas e transformar essas pessoas. Por isso a gente pode exaltá-lo. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, porque o Senhor nos deu a vida eterna. O Senhor planejou a nossa vida, de modo que o Senhor mesmo vive em nós, tanto individualmente, quanto coletivamente, enquanto estamos reunidos aqui, enquanto estamos andando nesse mundo durante a nossa semana. O Senhor está conosco até o fim, como o Senhor prometeu. Obrigado pela Tua palavra. O Senhor não nos deixou órfãos e não nos deixou também sem saber como viver. Temos na Tua palavra toda a instrução e o poder, à medida que seguimos, de sermos transformados. Agradecemos pelo Teu Espírito que habita em nós. Pedimos que a gente queira viver somente controlado por Ele, para que o Senhor seja visto e exaltado na nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos visto nessa série do nosso compromisso com Cristo, que significa segui-lo, dentro daquilo que Jesus apresenta como o que Ele considera essencial à nossa vida e ao nosso ministério, ao nosso serviço, nosso papel nesse mundo. Está nesse ponto de Jesus considerar a vida transformada pelo Espírito, por causa da confiança absoluta em suas instruções, como algo essencial à vida e ao ministério. Deu uma travada aí, acho. Agora foi. Temos visto também que obedecer a Cristo produz crescimento em algo que Ele quer da nossa vida. Sem isso a gente não consegue crescer, que é a abnegação e o próprio bem-estar que Ele tem preparado para nós. Lembra que no Sermão do Monte aqui, Jesus está ensinando como a gente deve vencer o pecado em nosso coração e experimentar esse verdadeiro bem-estar, então, como discípulos, testemunhando a crentes, testemunhando a descrentes, porque a gente é tentado sempre a agir, motivado e em direção do nosso ego ser o controle da nossa vida. E no Sermão do Monte, Deus está falando que a justiça que Ele promove na vida dos que são seus, é uma justiça que ela supera em muito mero comportamento externo, mas ela transforma o coração daqueles que lhe pertencem. Temos falado também que em cada conjunto de ensino desse sermão, Jesus fornece a própria motivação que deve nos encorajar para obedecê-lo. E, como eu já havia falado semana passada, em cada conjunto, esse conjunto agora, vamos explorar um pouquinho mais,
conjunto do amor que responde à perseguição aberta. Então, para mantermos nosso testemunho cristão perante crentes e descrentes que nos maltratam, devemos praticar a regra de ouro. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, vamos entender mais especificamente como Jesus nos ensina a viver. Então, pensando nesse trecho, a gente vai procurar falar cada versículo. Jesus continuou seu sermão dizendo: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, nesse trecho, Jesus dá 7 ordens, tem 7 imperativos aqui para os seus discípulos. Primeiro é a mais geral, que todas as outras vão ser, de certa forma, maneiras de cumprir essa ordem mais geral, mas é uma ordem. Amem os seus inimigos. Ou seja, Jesus está falando que nós devemos ser transformados no nosso pensar, naquilo que como a gente encara a vida, nosso crer mais profundo. Amem os seus inimigos. Então, essa ordem, a gente sabe que só pode acontecer a partir da conversão, a partir de um novo nascimento, de um novo coração que a gente recebe. Porque ela é evidência de um coração regenerado por Deus e um coração que está sendo transformado para se tornar cada vez mais igual ao dele. Nos versículos seguintes, Jesus enfatiza isso também lá em Mateus, que é o texto paralelo, né? Jesus coloca: amai, porém, os vossos inimigos, e ele desenvolve ali, e sereis filhos do Altíssimo, mostrando justamente isso. Não é que se a gente fizer alguma coisa, a gente se torna, ok? É que a evidência de ser um filho do Altíssimo é ter a capacidade e de fato amar os inimigos. Só o cristão faz isso. Do jeito que Jesus está falando e com a motivação que ele está falando, só o cristão consegue. E só o cristão quer fazer isso, inclusive. E ele desenvolve que Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ainda bem, né? Senão, quem de nós estaria aqui? Pensa, se o próprio Deus, que é a pessoa mais ofendida pelos pecadores e pelos pecados desde o princípio do universo, se esse Deus decide amar e mostrar benignidade até para com aqueles que o desprezam, nós, como seus filhos e discípulos, só podemos decidir pensar da mesma forma. Por isso é uma ordem. Não tem um veja bem aí, não tem si. Amem os seus inimigos. Lá em Mateus 5, que é o trecho paralelo, que aí foi escrito, o livro de Mateus, escrito com ênfase para os judeus, então é mais desenvolvido, inclusive com pormenores ali do Antigo Testamento, que só o judeu conhecia, e Lucas foi direcionado mais para os gentios, por isso que não tem tantos detalhes como tem em Mateus. Mas lá em Mateus, ouvistes o que foi dito, Jesus falou no Sermão do Monte: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Agora é interessante que essa parte aqui destacada, né, odiarás o teu inimigo, aonde está no Antigo Testamento isso? Lugar nenhum. Foi dito, por quê? Porque os intérpretes da lei, os fariseus, desenvolveram esta teologia, ok? Não está em lugar nenhum no Antigo Testamento para odiar os inimigos. Isso foi uma invenção do coração daqueles que estavam reagindo conforme o seu ego. Então, era uma interpretação própria dos fariseus, intérpretes da lei,
a partir de uma tendência que não só eles, mas todos nós possuímos no nosso coração, que é de retribuirmos o mal quando alguém começa a fazer mal para nós. Não é? Essa é uma tendência. Por Jesus está ordenando, nós não. Nós não vivemos assim, nós não vamos fazer isso. A ordem é para não fazer, para o contrário. Você vai amar, você não vai odiar essas pessoas. Então, nosso compromisso com Jesus nos ensina a mantermos um relacionamento redentor com os inimigos. Já tem falado várias vezes na igreja sobre isso. Não aceitar o que fazem contra nós como se não fosse errado. Não odiar a pessoa por causa disso. Mas um relacionamento que só o cristão pode ter com essas pessoas. Um relacionamento redentor. Porque é o que Deus tem conosco. Ok? Por isso em Romanos 12, e várias coisas Jesus vai falar aqui, Lucas 6, você vai ver um paralelo mais desenvolvido ali em Romanos capítulo 12, quando Paulo escrevendo para a sua igreja, ele mostra como a igreja deve lidar com o mundo, debaixo ali dos inimigos, debaixo do império romano injusto, e até inimigos que se levantam dentro da própria igreja, Paulo está escrevendo ali. Ok? Mas Romanos 12, 9 diz, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. E os intérpretes da lei tinham tinham restringido aquele amor para assim, eu vou amar tal pessoa, mas aquela eu vou odiar. Jesus está falando, não, a gente vai aprender a amar os inimigos. O discípulo vai viver assim. E a segunda ordem, então, que depende dessa primeira, de uma decisão, de crer no que Jesus está falando, de aceitar, de pensar como Ele quer que a gente pense, é então, façam bem aos que vos odeiam. Então, sejam transformados em seu agir. Para crescermos como discípulos, não podemos viver pela metade, ou seja, não é suficiente não retribuirmos o mal para o inimigo. Isso é metade, não vou fazer mal para aquela pessoa, legal, só que só 50%. A gente tem que assumir a posição de fazer o bem. Lembra, o Novo Testamento, na verdade a Bíblia, o tempo todo, isso é inclusive um exercício muito legal para fazer, encorajado no autoconfrontação, conforme você vai lendo a palavra de Deus, colocar um sinalzinho de menos, em tudo que você percebe que é despojar, e tudo o sinalzinho de mais é que você percebe que é revestir. Aí você vai perceber, nossa, quantas coisas Deus fala, nos ensina a não viver pela metade. Não fazer o mal é uma parte, importante. Agora Deus está falando assim, você vai fazer o bem. Esse é o revestir. Então, para a gente viver a vida cristã completa, é desse jeito. Porque senão eu não estou amando. Amor não é, não fiz nada contra a pessoa. Bom, como é que Deus nos amou como inimigos? Ele simplesmente assim, eu não prejudiquei a vida deles. Não. Ele viveu, ele morreu por nós, ele continua transformando a nossa vida, percebe? É ativo, ele está fazendo alguma coisa para o nosso benefício, está fazendo o bem, o maior bem que nós temos é o que recebemos dele, certo? Então assumir essa posição de fazermos o bem, o cristão, ele é capaz de fazer o bem, porque já recebeu o bem que o inimigo ainda não recebeu. O cristão tem o quem? Tem Jesus. Portanto, ele tem o que oferecer para o inimigo. Vai esperar que o inimigo vai oferecer o que para nós? Vou tratar ele igual ele faz comigo? A gente não tem que esperar que as pessoas ofereçam para nós alguma coisa, a menos que a gente não tenha recebido o que a gente já precisa, que é Cristo. E essa é a mentalidade que nos mantém às vezes preso nas nossas reações. Eu esqueço, cantamos sobre a nossa identidade em Cristo aqui, Se Deus nos libertar, estamos livres ou não estamos? De viver baseado no que os outros fazem ou deixam de fazer para nós. São eles que dão para nós o que precisamos de verdade?
São eles que privam a nossa vida do que precisamos de verdade? Ou foi Cristo que deu? É uma decisão que a gente precisa, né? Se foi Jesus, a gente está satisfeito. Jesus nos frustra? Jesus decepciona? Jesus não sabe o que fazer com a nossa vida? Até usando os inimigos, né? Se eu estou completo em Cristo, se o amor dele está transbordando na minha vida, eu tenho que oferecer, inclusive para o inimigo, principalmente às vezes para ele. Mas se eu espero ainda que ele me dê alguma coisa, que ele me retribua, então eu entrei naquele toma lá da cá. Eu não vou fazer o bem. Eu vou me contentar às vezes em não fazer o mal, até para não ser prejudicado por ele ou por Deus, enfim. Mas o cristão é capaz de fazer o bem porque ele já recebeu o bem que o inimigo ainda não recebeu. Trecho interessante de 1 Pedro, ali desenvolvendo como é que os cristãos deviam viver, o segundo capítulo de 1 Pedro, mostrando ali como é que o cristão é diferente na sociedade que ele vive, e aí chega nesses versículos, e Pedro escreve: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então tem várias coisas aqui, claro, não dá tempo da gente ver tudo que a gente gostaria, mas como cristãos, somos os únicos que têm a liberdade de vivermos na nossa sociedade praticando o bem determinado por Deus, a fim de que a sociedade inimiga seja convencida e conquistada por Jesus. Deus decidiu nos usar aqui. Esta é a revolução mais poderosa que existe. Acho que revolução é política? Isso os homens já tentaram e já foram até exaustão tentando consertar as coisas por esse meio. A maior revolução que existe é a revolução que primeiro revoluciona o meu coração lá dentro. A partir de uma revolução interior, Deus implanta o seu amor em nós. E a partir dessa mudança, então eu consigo me relacionar externamente até para com os inimigos. Relacionamento redentor com eles. É isso que Jesus está falando aqui. Isso que Pedro está escrevendo aqui. Jesus não podia ter resolvido de diversas formas as coisas que ele sofreu injustamente, mas não era esse o propósito de Jesus, não é esse o propósito dos seus discípulos. A igreja é única na sociedade, porque só ela pode cumprir isso aqui que Deus escreveu para nós. O mundo vai ver e ver pela igreja como que se vive de verdade, mesmo sofrendo para vivermos assim. Então Jesus dá a terceira ordem: peçam que Deus abençoe os que desejam o mal de vocês. É isso que ele está falando na primeira parte do versículo 28 de Lucas 6 aí. Então sejam transformados no seu falar. Romanos 12, 14, abençoai, o texto paralelo, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então Jesus deixou claro aos inimigos o que estavam falando e fazendo contra Deus. Jesus não ficou quieto em relação a ele, denunciou, ele falou: isso aqui está errado, por isso aqui vocês serão condenados. Mas Jesus jamais usou de engano, malícia, calúnia contra aqueles que falaram mal dele. Jesus não entrou nesse joguinho. Pedro continua desenvolvendo, para nós: porquanto para isto mesmo foste chamados,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É assim que a gente tem que viver. Senão, a outra opção é, falou contra mim, eu falo contra ele. Caluniou, eu calunio também. Maltratou, eu maltrato. Mas a ordem é, peçam que Deus abençoe os que desejam o mal de vocês. Senão, meu coraçãozinho vai ficar produzindo o meu ódio, a minha ira, vai lá e vai me levar a me tornar, eu que sou um amigo de Deus, vou me tornar um inimigo daquela pessoa, negando viver conforme minha nova identidade em Cristo. E aí perdi meu testemunho, perdi tudo. Percebe? Então nós, da mesma forma, a gente pode deixar claro para as pessoas o que elas estão fazendo realmente é errado, até contra nós, às vezes estão fazendo coisa errada, mas não precisamos nem vamos falar mal, nem nos justificarmos perante inimigos. Por quê? O trecho de 1 Pedro continua. Por que a gente não vai fazer isso? Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, e quem cuida de nós é este pastor e esse bispo que é Jesus. Ele é o nosso refúgio, ele é o meu advogado, ele é o que cuida realmente de nós. Não gaste a sua vida tentando provar para o inimigo que você não é o que ele pensa. Você não vai conseguir. Porque ele estabeleceu no seu coração lá que você é o inimigo. Ponto final. Ele não está disposto a acreditar em você. Ele não está disposto a amar você. Entende? Vai tratar você com injustiça, sim. E lembra que esse contexto todo, Pedro está falando, inclusive, não é para a gente sofrer pelos pecados que a gente comete, mas quando sofre como cristão, e o Sermão do Monte todo se baseia nisso, a gente já viu lá atrás, Jesus falou dessa perseguição, quando disserem todo mal contra vós, inventarem um monte de coisa, pelo nome de Jesus, não é porque quando eu peco até eu mereço, que as pessoas falem de mim, certo? Mas por causa de Jesus, isso não vai mudar. Não importa quanto a gente tente, esperneie, tente convencer os outros. O meu papel é pedir que Deus abençoe os que desejam mal para nós. Deus, ajuda essa pessoa, e Jesus continua desenvolvendo esse pensamento. Olha a quarta ordem. Ore em benefício dos que acusam, insultam, maltratam vocês. Porque essa palavra aí, orai, ela carrega aqueles que vos maltratam, vos caluniam, tem essas ideias, acusam, insultam e maltratam. Jesus está desenvolvendo essa transformação no falar. Não foi isso que ele fez, não foi isso que Estevão, ali antes de ser apedrejado, fez. Jesus estava entre dois ladrões ali, e numa multidão, acusando, ele está ali porque ele merece mesmo, ele está ali porque isso e aquilo. Que Jesus falou, que Jesus pediu ao Pai? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eles estavam fazendo muita coisa errada contra Jesus. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Estevão a mesma coisa. Por que Estevão foi morto? Fez alguma coisa errada contra aquelas pessoas? O que ele estava fazendo ali? Ele estava evangelizando as pessoas. Ele estava dando o maior bem que elas podiam receber. Eles começaram a discutir com Estevão,
Eles foram vencidos não por Estevão, mas pela verdade da palavra de Deus. Estevão foi desenvolvendo. Lê Atos 7 ali, vai ver o sermão que Estevão prega para aquelas pessoas. É um estudo panorâmico do Antigo Testamento, mostrando, chegar ao ponto de eles entenderem: vocês mataram o Messias, mas vocês podem se arrepender e devem fazer isso. E eles não gostavam de Estevão, eram inimigos, porque eram inimigos de quem? Deus. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu, porque eles apedrejaram Estevão. É fácil ver assim, né, gente? Para esses homens, para Jesus, a gente vê a vida do Senhor Jesus, Estevão, Paulo, qualquer pessoa que seguiu a Cristo, inclusive na história da igreja. Para chegar num ponto desse, aqui não é de um dia para o outro. Para chegar num ponto desse aqui, houve uma decisão de pegar o que Jesus falou, e falar assim, ó: eu vou amar os inimigos, eu vou usar minha vida dessa forma, e vou fazer isso todo dia. Eu preciso ser treinado, porque o nosso coração não é naturalmente assim, certo? Mas chegou nesse ponto, porque essa pessoa foi treinando viver assim todo dia. Ela aguentou muita coisa. Para seguir a Cristo, ela foi se desabituando de viver para si e se reabituando de viver para Deus. Em cada oportunidade, era uma oportunidade de negar a si mesmo. Então, quando Deus requer o final, ali a cereja do bolo, para essa pessoa não é estranho fazer isso. Não pensa que se você e eu vivermos para nós mesmos aqui, por qualquer coisinha, tentando lutar pelos meus direitos pessoais, porque Jesus quer que o discípulo renuncie à sua vida. E a vida acontece nas coisas triviais do dia a dia. Se não houver essa renúncia dia a dia, não acredite, meu irmão e minha irmã, que se chegar o momento desse aqui, você vai como um herói se atirar e dar certo. Não vai acontecer isso, porque só vai ser o desdobramento do treinamento que nós tivemos no dia a dia. Agora, se nós formos treinados dessa forma, nós estamos prontos para viver por Jesus, estamos vivendo por Jesus, e estamos prontos para morrer por Jesus, se Ele quiser. Não sabemos se Ele quer isso. Não sabemos se teremos esse tipo de fim na nossa vida. Mas Deus não está perguntando isso para nós. Deus está nos ordenando a vivermos prontos para isso, porque vivemos entre inimigos. Então nossa oração deve ser para que Deus abra os olhos dos inimigos. Não imputes o pecado, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não é que essas pessoas eram ignorantes, não é o que o texto bíblico está ensinando. Elas não sabem que estão fazendo mal para alguém. Não é isso. Abrir os olhos é a fim de que vejam a sua impiedade e vejam a gravidade que estão cometendo contra Deus ao maltratar os filhos de Deus. Ore nesse sentido, Jesus está falando. E para que vendo, se voltem para Jesus, recebendo perdão, recebendo a adoção de filhos, e o privilégio de sofrerem pelo seu nome. Tal como foi resgatado um grande inimigo e perseguidor da igreja, Saulo, que depois se tornou Paulo, e aceitou de bom grado viver sendo perseguido e maltratado pelo nome do Senhor, como o Senhor tinha prometido que Ele faria com ele. Eu não sou melhor que Paulo, eu sou muito pior.
preciso disso. Quinta ordem: renunciem à retaliação contra os inimigos que os tratam com crueldade. Sejam transformados no seu sentir. Essa ordem precisa ser entendida à luz de Mateus 5, 38 e 40, no Sermão do Monte lá. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E Jesus, lá em Lucas 6, está vendo a mesma coisa. Renuncie à retaliação. Por sermos cristãos, se sofrermos injustiça pela causa de Cristo, não agiremos como os perversos agem conosco, porque nós não somos mais perversos, nós somos salvos. Nem exigiremos que os perversos ajam como se fossem justos, porque não vão fazer isso. Oferecer a face ao que já está nos ferindo, ou ao que está tirando a capa, deixa levar também a túnica. Já falou isso lá atrás um pouquinho, e citamos alguns textos que já foi mandado no material, né? Algumas mensagens atrás. Não significa abrir mão dos meios legais para resolver os crimes que Deus considera como crime realmente. Uma situação de guerra, ok? Mas trata de não revidarmos, não tratarmos como questão pessoal quando sofremos pessoalmente, mas tratarmos a perversidade dos outros pela perspectiva de sermos discípulos de Cristo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Significa que haverá momentos que, para que o nosso testemunho em Jesus continuar sendo reconhecido, continuar sendo útil nas mãos de Deus, nós vamos abrir mão de direitos pessoais, nós vamos sofrer injustiças, nós vamos ter prejuízo, e Deus continuará cuidando de nós e do que Ele achar que a gente precisa. É isso que Jesus está falando aqui. E muitas vezes, se não todas, você e eu sozinho não vamos ter condições de decidir. Então, que momento é esse? Por isso Deus nos deu a igreja, conselho. Porque é difícil ficar sendo pressionado numa situação de injustiça e vai gerando, né? O que acontece com o nosso sentimento, nossas emoções? É difícil, dá confusão, precisamos de ajuda. Mas eu preciso de ajuda para manter o testemunho que Deus está requerendo de mim, para atingir o propósito que Ele quer para aquela situação. Lá em Isaías 50, falando, o Senhor Jesus, ali é Senhor Jesus falando no Antigo Testamento. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces, as duas, aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Jesus não estava sofrendo vergonha? Como que ele não se sentiu envergonhado? Percebe aqui? É possível. É possível as pessoas fazerem o mal contra nós e nós aprendemos a lidar com Deus e não absorvermos. Não é imediato o efeito, é nós que escolhemos. Se nós lidarmos como Deus quer, o resultado, o efeito que o inimigo quer na nossa vida não vai ser alcançado, porque nós decidimos viver como Jesus quer que a gente viva. O mal aconteceu, mas eu sou quem controla a situação, ou seja, Deus está me controlando, eu não estou à mercê, eu não vou reagir conforme a pessoa espera de mim. Não, eu não estou vivendo pelo que ela está achando que eu estou vivendo. Estou vivendo pelo que Deus quer de mim, pelo que está na palavra. Essa pessoa nem entende isso, nem pode entender, a Bíblia fala. Em Coríntios 3, 1 Coríntios 3, fala que o descrente não consegue nem compreender
Por que a gente vive assim? Por isso que é pela prática do bem que a gente cala as pessoas. Não é pelo argumento, não é pelo como eu sou inteligente, vou mostrar um monte de coisa. É pela vida de amor que ninguém consegue viver sem Cristo no coração. Então vai haver momentos sim que vamos ter prejuízos, de todo tipo. E Deus vai continuar cuidando. E Jesus nos ensina, não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Perto está o que me justifica. Lembra de algum trecho na Bíblia lá? Que Jesus também fala isso? Perto está o Senhor. Filipenses, capítulo 4, para a gente não andar ansioso. Aqui, ó. Deus está cuidando de nós. Daniel dormiu na cova dos leões, irmãos? Quem que não dormiu aquela noite? O rei. Foi tratado injustamente? Sofreu prejuízo? Sofreu vergonha? Sim. Que mudou a vida dele. Ficou amargurado com Deus, desanimado. Puxou o leãozinho lá, né, de travesseiro e dormiu e acabou. Acordou disposto de manhã, o rei estava ansioso. Daniel não tinha mágoa nem contra o rei. Falou, ó rei, que Deus te abençoe. Porque não dependia do inimigo, dos inimigos que armaram aquela armadilha para ele lá. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles como um vestido serão consumidos, a traça os comerá. Não sou eu, mas Deus na hora certa Ele vai tratar de tudo, ninguém vai passar batido. É desse trecho aqui uma parte que a gente tem em Romanos 8 lá, lembra? Quem os condenará? Inclusive tem uma tarefinha para fazer, sei que os grupos estão começando a discutir as mensagens, né? Então tem uma tarefa ligada a Romanos 8 que depois vou passar, para a gente ler aquilo e poder identificar que forma prática eu tenho para lidar com certa situação. Então este é o lado do despojar-se, né? Nós não nos vingaremos, porque Deus é o vingador, e a sua ira justa resolverá todas as injustiças cometidas contra ele e contra os seus filhos, que é o que Romanos 12 fala para nós também. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. O contexto é dos inimigos. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes eles não querem, mas no que depender de nós, a gente vai em frente. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não ocupe esse lugar, não é nosso, é do Senhor. Ele tem a medida, o tempo certinho, para lidar com as injustiças, quando, como Ele quiser, inclusive para nos transformar. Não entre nisso. Sexta ordem, renunciem à restituição dos inimigos que lhes causaram prejuízo. Então, versículo 30, Lucas está falando, dá tudo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Nesse contexto, de sofrer como cristão. Por isso Romanos 12, 20 fala, pelo contrário, se o teu inimigo, é o contrário, né? Ali era o despojar, lembra? Não vos vingar, agora é o revestir. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. A interpretação para isso é que você,
quando faz o bem para alguém, uma necessidade, supra necessidade do inimigo, você fez o que Deus queria que você fizesse. E agora, você fez com que essa pessoa, você deu pelo menos elementos para essa pessoa perceber que ela está atacando, que ela está sendo inimigo justamente de quem não só não fez mal para ela, mas está fazendo o bem para ela. E ela tem que se virar com isso, diante de Deus. Ela que resolve o que ela vai fazer com isso. O modo de não sermos, então, controlados pelo sentimento de vingança, é nos concentrarmos em atender às necessidades do inimigo, não os desejos. Necessidades. Quem define a necessidade é o que a Bíblia diz para essa pessoa. A fim de tratá-lo com a bondade que ele não merece, para que o elemento usado por Deus para mostrar a ele que está sendo injusto a ponto de atacar alguém que está demonstrando amor, é justamente a tua bondade que você está fazendo para essa pessoa. É assim que muitos perseguidores foram alcançados. É assim que muitos cristãos que estão nas igrejas hoje, que estão seguindo a Cristo, foram alcançados, Deus usando a bondade de um cristão que decidiu amar o seu inimigo, e Deus usou isso como elemento para que aquela pessoa pudesse ver o amor de Deus. Inclusive, no sermão, na oração de Jesus em João 17, depois da primeira carta de João, você vai perceber que é só desse jeito que Deus preparou para que o mundo veja Cristo, através da vida daqueles que lhe pertencem, porque o cristão nem vai ler Bíblia e nem vai entender o que lê, mas quando ele vê a Bíblia funcionando na nossa vida, ele enxerga. Deus falou que Deus faz enxergar. É assim. É assim. E a última ordem: tratem os inimigos como vocês preferem ser tratados. Sejam usados por Deus para transformar os relacionamentos que Deus lhe proporcionou. Essa regra, percebe, não diz para fazermos como as pessoas sem Cristo fazem conosco, mas para fazermos como desejamos que fizessem conosco, pois só nós cristãos temos motivos em Cristo, estamos vendo vários, de fazer o que Jesus quer para nós e para os outros. Isso indica que, apesar de viverem como nossos inimigos, nós é que vamos conduzir a relação com essas pessoas, praticando o que Jesus nos ordenou em relação a elas. Nós não temos como convencer, nós não temos como mudar a disposição de ninguém para conosco. Mesmo obedecendo a Jesus, não é nosso papel, a gente não vai mudar a disposição do coração de ninguém. Mas temos como evitar que o nosso coração seja controlado pelo ódio, pela amargura, e o modo de fazer isso é vencer o mal com o bem. E assim, temos como manter o bom testemunho de que pertencemos a Jesus, pois somente o seu amor é capaz de amar inimigos. Por isso ele conclui Romanos 12, não te deixes vencer do mal. E o mal principal é aquele que habita no meu coração, por isso que me impede de fazer o que eu devo fazer. E não deixe vencer do mal que os outros fazem comigo, mas como eu faço? Vence o mal com o bem. E Jesus está nos ensinando exatamente isso nessa parte do seu sermão. E Romanos reforça isso também. Então, somos cristãos, somos mais que vencedores porque Jesus nos amou. Ele nos amou quando ainda éramos o quê? Seus inimigos. Romanos 5, 8 a 10, não esquece disso. Por isso, em Cristo temos a escolha de não sermos vencidos pelo mal. Ao agirmos como os inimigos agem conosco, mas de vencermos o mal, ao agirmos como os inimigos, com os inimigos, da forma como Cristo agiu conosco, porque Ele nos amou. Então, crescimento em abnegação, amar a Deus e amar o próximo.
Amar a Deus por meio de confiar nele a obedecer sua palavra, no relacionamento com alguém que o trata como inimigo. Aquilo que a gente viu aqui. E amar ao próximo, então, por meio de seguir essas 7 ordens dadas por Jesus, conduzindo o nosso relacionamento com aqueles que escolhem viver como nossos inimigos. A tarefinha que eu tinha mencionado, vocês vão receber, não precisa anotar, tá bom? Leia Romanos, tal, compartilhe alguma verdade desse trecho que o ajuda a lidar biblicamente com algum sofrimento atual. E como pense em praticar essa verdade no relacionamento com o inimigo. Porque o contexto de Romanos 8 lida com isso. Cristãos morrendo debaixo da mão dos inimigos. Então, o bem-estar que Deus produz, algumas coisas pelo menos, né? A certeza de nosso bom testemunho cristão, a certeza de não permitirmos que o mal causado pelos outros obtenha vitória sobre a nossa vida, nos tornando semelhante a essas pessoas, a certeza de não sermos dominados por ira, ódio ou amargura, a certeza de estarmos vencendo o mal com o bem, conforme Romanos 12, 14 até 21, nos ensina que é a forma como o nosso Senhor viveu, se relacionando de um modo redentivo com os pecadores, à medida que vivia com eles, mesmo enquanto estava na cruz. E a certeza da grande recompensa ao sofrermos por Cristo. Jesus prometeu lá no versículo 22 de Lucas 6. Amém? Vamos orar e vamos ter o nosso intervalo, depois nós vamos começar a nossa assembleia. Senhor Deus, obrigado, porque Jesus nos ensina a viver. Tudo que Ele colocou aqui, é o que Ele estava passando, vivendo, sofrendo, e ainda ia sofrer, para nos ensinar, para nos colocar no relacionamento com o Senhor, nos dar poder para viver como cristãos. Não tem nada que Ele nos instruiu aqui, que Ele mesmo não passou muitas vezes. Nos ajuda a tê-lo como nosso único mestre, como aquele que nós queremos agradar. Se nós realmente se superar o desejo de agradar a nós mesmos, pelo desejo de agradar a Deus, nós viveremos dessa forma aqui. Te agradecemos porque o Senhor nos deu essas ordens, é a maneira de nos ensinar, é a maneira de nos repreender, de nos corrigir, de nos educar. Continua nos transformando, à medida que a gente vive nesse mundo como igreja, e que as pessoas vejam que da nossa parte, não há impedimento em relação a elas, e que se elas da parte delas têm impedimento, nós podemos oferecer como seguir a Cristo e como resolver tudo isso. Nos ajuda nas nossas ações, palavras, pensamentos, nosso querer, sentir, para que o Senhor seja exaltado, para que a gente cada vez diminua mais e mais e mais, e o Senhor seja visto na nossa vida. Por isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nossa assembleia é convocação para os membros. Se você está aqui, também tem a intenção, tem frequentado, tem a intenção de se tornar membro, pode permanecer, não tem problema algum, ok? Mas vamos ter intervalo de 10 minutos, depois a gente retorna.